Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como prometido, eu trouxe para vocês os exercícios de vozes verbais, tá? Que eu dei, o último vídeo que eu gravei foi falando sobre vozes verbais e hoje a gente vai praticar o assunto, tá bom? E a gente vai aprender mais coisas ainda praticando esses exercícios. Então acompanha aqui comigo. Olha só. Primeiramente, eu vou deixar aqui os exercícios na tela e você vai tentar resolver. E eu quero que você coloque no comentário aí quantas questões você acertou. E aí depois eu vou resolver aqui um por um com vocês. Então vamos lá, olha só. Analise se a oração pode ser passada da voz ativa para a voz passiva. Ou seja, todas as orações aqui estão na voz ativa, tá? Se puder ser passado, passe para a voz passiva analítica e sintética, tá? Então olha só. Primeira frase, a secretária devolveu o relatório ao diretor. A 2, as consequências de seus atos são inúmeras. 3, deram uma nova oportunidade ao rapaz. 4, a oferta de produtos cresceu muito ultimamente. 5, vou assinar um contrato. 6, desenvolveram o conteúdo de forma rápida e prática. 7, Joana chegou cedo. E 8, João levou um tiro. Então, olha só. Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho para vocês. Na verdade, eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho aí, tentarem resolver esses exercícios, tá bom? E aí, logo em seguida, eu já vou resolver um por um aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, a secretária devolveu o relatório ao diretor, tá? Então, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte. Quem é o sujeito aqui da voz ativa? A secretária. Então, a secretária é o sujeito. Devolveu. Devolveu o verbo transitivo, direto e indireto. Porque aqui, ó, devolveu alguma coisa a alguém. Então, quem devolve, devolve alguma coisa, que é o relatório, que então é o nosso objeto direto, a alguém, que é o diretor. Nosso objeto indireto. Então, a gente tem o verbo transitivo direto e indireto, então dá para passar para a voz passiva. Como que fica a voz passiva? O relatório foi devolvido, porque, ó, devolveu vai virar uma locução verbal. Locução verbal. Foi devolvido ao diretor pela secretária. Então, aqui, ó, o relatório, que antes era objeto direto, ele vai virar o quê? Sujeito paciente. Ao diretor, que era o objeto indireto, ele vai continuar sendo objeto indireto. E pela secretária, desculpa, pela não, né? Vamos apagar aqui. Pela é a nossa preposição. E o secretária é quem? Nosso agente. E tá difícil aqui, hein? Essa caneta. Tô acostumando aqui ainda com essa caneta. É o agente da passiva. Ok? Próxima. As consequências de seus atos são inúmeras. Então, vamos primeiro procurar aqui o verbo. Verbo, são. São é o quê? Um verbo de ligação, né? Verbo ser, estar, permanecer. Tem vários outros aqui, né? Etc, né? Etc. Verbo ser, estar, permanecer, né? Todos são verbos de ligação. Lembra que eu falei que para passar da voz ativa para passiva, tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto? Então, aqui é um verbo de ligação, então não dá. Não dá para passar para a voz passiva, tá? Deram uma nova oportunidade ao rapaz. Ó, qual que é o verbo aqui? Deram, né? Alguém deu, a gente não sabe, né? Ele é indeterminado, ok? Sujeito indeterminado. Deram, verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, a gente tem de novo um VT, DI. Deram o quê? Uma nova oportunidade. Então, objeto direto. Ao rapaz, objeto indireto. Então, como que fica para a gente passar, né?
Pra gente passar para a voz passiva, a analítica, né? Essa aqui é a nossa analítica. Como que vai ficar? Uma nova oportunidade, ou seja, nosso objeto direto, ele passa a ser o nosso sujeito paciente, né? Foi dada, era o nosso verbo, ele vira uma locução verbal. Ao rapaz, ele continua sendo objeto indireto, tá bom? E aqui não tem agente da passiva, por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Então não tem como ter agente da passiva. A gente não sabe quem praticou a ação, né? Por isso que não tem agente da passiva, tá? Deu-se uma nova oportunidade. Então, ó, deu-se, ó, deu o verbo, VTDI, se, partícula passivadora, uma nova oportunidade, virou o nosso sujeito, paciente, e ao rapaz, continua sendo objeto indireto, e aqui a gente tem a voz passiva sintética, tá? Próxima oração. A oferta de produtos cresceu muito ultimamente. Verbo, cresceu. Cresceu. Verbo. Verbo que? Olha só. Se eu chegar para você e falar assim, nossa, você cresceu. Precisa de complemento? A frase está completa? O sentido da frase está completo? Tá. Eu não preciso de um complemento. Eu cresci. Se eu chego para você, eu cresci. Ok, eu cresci. Eu não preciso de complemento nessa frase. Logo, eu tenho um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Tá, então, se não precisa de complemento, o que é isso aqui, então? Isso aqui é um advérbio de intensidade. E aqui é um advérbio de tempo. Então, aqui a gente não tem objeto, tá? Só terminando aqui de analisar a frase, né? A gente já sabe que não vai dar para passar para a voz passiva, mas quem cresceu? A oferta de produtos. Então, a oferta de produtos é o nosso sujeito. No caso, sujeito, a gente, né? Porque tá na voz ativa, tá bom? Mas não dá para passar para a voz passiva. Então, não dá. Por quê? Porque a gente tem um verbo intransitivo, ok? Vou assinar um contrato. Ó, quem vai assinar o contrato? Eu, né? Porque aqui a gente tem um sujeito oculto, né? A gente tem um eu aqui, ó. Sujeito oculto. Tá? Vou assinar um contrato. Assinar, VTD. Quem assina, assina alguma coisa, tá? Vou assinar um contrato. Objeto direto. Então, lembra, ó, inverte. O sujeito vai para lá, ó. Objeto direto vira o sujeito paciente. Aí, vou assinar. Só que aí, o que é a diferença aqui dessa oração, né? Vou assinar. Aqui a gente já tem uma locução, né? A gente tem uma locução verbal. Por que a gente tem uma locução verbal? Porque a gente tem dois verbos, vou e assinar, né? É um verbo transitivo direto, mas é uma locução verbal, né? Então, a gente vai ter que ter uma locução verbal maior ainda, né? Então, como que vai ficar a locução? Vai ser assinado, né? Então, vai ser assinado. Locução verbal também. Tá? Por mim. Por mim é desculpa, né? Peraí. Por é a nossa preposição. E mim é o agente da passiva. Ok? Tá difícil aqui, hein? Essa letrinha aqui. Meu Deus. Passiva. Aí. Ok? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Desenvolver um conteúdo de forma rápida e prática. Então, ó, cadê o verbo? Desenvolver. Então, desenvolveram. Então, aqui a gente já tem a gente já sabe que a gente tem um sujeito indeterminado. Indeterminado. Quem desenvolve alguma coisa. VTD. Desenvolveram o quê? O conteúdo. Objeto direto. De forma rápida e prática, aqui a gente tem uma locução adverbial, né?
tá? Locução adverbial. Então, como que a gente vai fazer? O conteúdo foi desenvolvido, que vai virar nossa locução verbal. O conteúdo, que era o nosso objeto direto, vai virar o nosso sujeito paciente. Foi desenvolvido de forma rápida e prática, continua sendo uma locução adverbial, tá? Desenvolveu-se o conteúdo de forma rápida e prática, partícula apassivadora, verbo, transitivo direto, e o conteúdo continua sendo nosso sujeito paciente, de forma rápida e prática, continua sendo a nossa locução adverbial, tá? Joana chegou cedo. Então, vamos lá. Chegar, verbo chegar. Verbo chegar é um verbo intransitivo. Se eu chegar e falar assim, cheguei. Ok. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não preciso de um complemento pro que eu tô falando. Né? Se eu chegar, ele chegou. Ele já chegou. Quem chegou? Ele. Pronto, chegou. Verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Então, se não precisa de complemento, o que vai ser o cedo? Vai ser um advérbio de tempo. Chegou cedo, tá? Então, Joana é o nosso sujeito agente. E aqui não dá. Não dá para passar para a voz passiva, tá? E agora, a última questão. João levou um tiro. Aí, essa questão eu trouxe para vocês, porque essa questão, olha só, eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, presta muita atenção nessa questão, que essa questão é muito interessante, tá? Olha só, João levou um tiro. Ah, e depois comenta aqui se você acertou essa questão 8, tá bom? Coloca aqui no comentário que eu quero saber. Olha só, João levou um tiro. Então, a gente tem aqui a voz ativa, né? Quem leva, leva alguma coisa. Então, a gente tem um VTD. O que ele levou? Um tiro? Objeto direto. Ah, legal. Então, aqui a gente tem o sujeito, que é o João. Bom, temos verbo transitivo direto, objeto direto, sujeito. Então, bora passar para a voz passiva. Só que não. Tenta passar essa frase aí para a voz passiva. Vamos lá. Um tiro foi levado por João? Não, né? Porque foi João que levou o tiro, né? Então, não tem lógica, não tem sentido. Não tem como passar para a voz passiva. Por que não tem como passar para a voz passiva? Porque a gente só consegue passar da voz ativa para a voz passiva se o nosso sujeito for um sujeito agente, ó, agente. Um sujeito que age, né? Um sujeito que pratica a ação, né? Então, vou colocar pratica aqui, que pratica a ação. Então, para a gente conseguir passar da voz ativa para passiva, o nosso sujeito ele tem que estar praticando a ação. E João, ele está praticando a ação de levar um tiro? Ou ele está levando o tiro? Ele está levando o tiro. Então, a gente já tem aqui um sujeito paciente. Um sujeito que recebe a ação. Então, esse sujeito aqui, ele está recebendo a ação. Né? Por mais que, quando a gente vai analisar, fazer a análise sintática, ele seja o sujeito da oração, mas ele está recebendo a ação. Logo, a gente não consegue passar para a voz passiva, porque o nosso sujeito não é agente. Então, a gente não consegue pegar um sujeito paciente e transformar ele em agente da passiva, porque ele não é agente, né? Então, é basicamente isso. Eu quero que você comente aqui se você acertou essa questão, tá bom? E eu espero que essa aula tenha sido boa, que você tenha conseguido absorver bastante conteúdo, que você tenha conseguido fixar bastante a aula que a gente teve de vozes verbais, tá? E eu vou fazer agora mais uma aula ainda, a pedido de muitos alunos aí, né? Resolvendo questões de
Vozes Verbais da Banca Legale. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação quando eu postar a próxima aula, que vai estar bem interessante, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Até mais!